Ah, zóio rapando machista? Não, tô rapando machista, não. Tô rapando abóbora. Você não tá vendo que é machista, não? Por que tá perguntando? Mas onde que é a boba machista? Oxi, Então por que tá perguntando? Você tá vendo? o que você almoçou hoje? Foi capim? Você comeu foi capim? Não. Ô, Mas é cada pergunta bestas Aí, que você faz. eu acho que você comeu foi capim hoje. Ué, pra que pergunta? Pelo tamanho do então? coice, quase que arrancava minha dentadura da boca. Você aprendeu. Eu só perguntei, Você não tá vendo, perguntar. não? Ué, tá morrendo de ver. Oxi. E precisa ficar no dentista? Precisa. Precisa, mal educada. Essa mãe não te deu educação, não? Que assim você vai aprender. Não aprende. Tem que aprender você que tá nova e eu sou velho. Você fica rindo, mal educado. Você vai ver se eu trago machista pra você mais? Não traz machista pra você mais, além de ganhar, ainda fica me dando coice. Fica me dando coice.